Eclesiastes 8, versículo de 1 até o versículo de número 9. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra, Eclesiastes 8, de 1 a 9, de 1 até o versículo 9. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Verso 9. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Até aqui, até o versículo 9. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos dizer que a lei de Deus, e quando eu falo a lei de Deus, eu falo do decálogo. Quando eu falo a lei de Deus, eu falo dos 10 mandamentos. A lei de Deus, ela revela o caráter santo e justo de Deus, mas não só isso. A lei de Deus, ela nos ajuda em nossas debilidades. Atente para esse fato, atente para essa verdade. A lei de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, ele revela o caráter santo e justo de Deus, mas não só isso. A lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, ele vem a nos assistir dentro das nossas fraquezas, dentro das nossas debilidades. Não sei se vocês já pararam, não sei se vocês já consideraram, não sei se vocês já refletiram, mas cada um dos 10 mandamentos que nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, eles vêm em nosso auxílio, em nossa ajuda, nos abençoando em determinadas áreas, em determinados aspectos da nossa vida que nós temos dificuldades. Sobretudo na nossa vida em relação a Deus, sobretudo na nossa vida em relação ao nosso relacionamento com as pessoas. É por isso que os 10 mandamentos eles têm uma divisão. A primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos, que vão reger a nossa relação com Deus. A segunda tábua da lei, os 6 últimos mandamentos, que vão reger o nosso relacionamento uns com os outros. Então, o que eu estou falando, o que eu estou defendendo é que cada um desses 10 mandamentos, além de revelar que Deus é justo e santo, eles também nos auxiliam em nossas debilidades, para que assim nós aprendamos a nos relacionar corretamente, quer seja em relação a Deus, quer seja em relação ao nosso próximo. Vamos pegar, por exemplo, o 5º mandamento. O que nós encontramos lá no 5º mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe. Então, o que é que a gente pode aprender a partir desta ordem que Deus nos dá? O que é que a gente pode visualizar a partir deste mandamento que Deus ele nos concede? A necessidade que nós temos de nos submetermos às autoridades constituídas a partir do nosso relacionamento primário, a partir do nosso relacionamento inicial, que é o nosso relacionamento com os nossos pais e com as nossas mães. E por que Deus faz isso?
porque por causa do pecado, nós temos uma certa dificuldade. Por causa do pecado, surgem algumas barreiras, porque por natureza, meus irmãos, por natureza, minhas irmãs, e aí eu reitero, em virtude do pecado, nós temos certas resistências em nos submeter às autoridades constituídas, a começar da nossa casa, depois dentro da igreja e depois dentro da sociedade como um todo. Por isso, a nossa afirmação inicial. A lei de Deus, ela revela não só o seu caráter, mas também ela nos auxilia em áreas que nós temos debilidades e fraquezas. E aí, pegando como gancho isso que nós acabamos de falar, sobretudo em relação ao quinto mandamento, a gente percebe que Salomão, ele também entendeu. A gente percebe que Salomão também chegou a essa mesma conclusão, na verdade, a esse dilema que nós temos quando ele observou a vida das pessoas, quando ele observou a vida humana. Por quê? Nesse trecho que nós acabamos de ler e que nós iremos considerar, Eclesiastes, capítulo 8, versículo de 1 até o versículo número 9, Salomão, meus irmãos, Salomão, minhas irmãs, ele constata as dificuldades, ele constata as deficiências que nós temos no nosso relacionamento. Aí você pergunta, no nosso relacionamento com quem? Com as autoridades constituídas, no caso específico com os governantes, porque aqui Salomão fala dentro de um contexto em que Israel vivia uma monarquia e que os israelitas eles estavam submetidos, sujeitos à autoridade do rei, que no caso aqui, quando o livro foi escrito, era o próprio Salomão. E aí você pode até se perguntar, e aí você pode até se indagar, Salomão estava sendo parcial, porque como a gente diz em linguagem popular, ele estava legislando em causa própria. Ele era rei e estava ensinando a necessidade de nós nos submetermos a ele como rei. Não necessariamente. Aqui ele está falando como um sábio. Aqui ele está falando como uma pessoa inspirada por Deus. Aqui ele está falando com uma pessoa que foi levantada pelo Senhor para nos instruir acerca de determinados pontos, aqui especificamente ao ponto da submissão que nós devemos às autoridades constituídas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, esse comportamento que eu, você, todos nós devemos ter, conforme o ensinamento geral das Escrituras Sagradas, não só o que nós vemos em Êxodo capítulo 20, não só o que nós vemos aqui em Eclesiastes capítulo 8, mas também aquilo que nós vemos lá em Romanos capítulo 13, é dever nosso, enquanto cidadão, nos submetermos às autoridades constituídas. E é interessante, porque quando nós temos essa visão, é interessante, porque quando nós adotamos esse comportamento, verdadeiramente, nós estamos demonstrando sabedoria, verdadeiramente, nós estamos demonstrando que nós somos pessoas sábias, aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. E é por isso que logo de início a gente observa Salomão falando essa verdade. Olha só o que ele diz aí logo no início do trecho que nós estamos a considerar, o versículo 1. Veja se ele não está falando de sabedoria e na sequência do texto ele vai falar acerca da autoridade ou da submissão que nós devemos ter às autoridades como uma demonstração prática, visível da nossa sabedoria. Ele diz, olhem só, Eclesiastes capítulo 8, versículo 1. Ele fala, quem é como sabe? Uma pergunta. Ele faz uma outra pergunta. E quem sabe a interpretação das coisas? Segue Salomão. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Inicialmente, Salomão aqui ele faz duas perguntas, que nós chamamos perguntas de retórica, que a gente já sabe a resposta. É interessante que na primeira pergunta, o que é que ele está fazendo? Ele está distinguindo, diferenciando o sábio das demais pessoas. É por isso que ele diz, quem é como sábio? A resposta é pronta, ninguém. Então ele faz essa distinção, ele faz essa diferenciação do sábio em relação às demais pessoas. E ele não para por aí.
ele faz uma segunda pergunta, também uma segunda pergunta de retórica. E aqui ele vai apontar, dentro dessa segunda pergunta de retórica, a capacidade que esse sábio tem, não só de entender, mas de agir corretamente em cada circunstância da sua vida. É por isso que ele pergunta: e quem sabe a interpretação das coisas? Essa palavra interpretar diz respeito não só à interpretação em si, mas o entendimento que nós devemos ter para agir corretamente em cada situação. E quem faz isso? A pessoa que é sábia. Quem faz isso? A pessoa que tem sabedoria. Então perceba que essa passagem aqui, ela é aberta falando justamente desse ponto, a sabedoria, distinguindo o sábio das demais pessoas e mostrando a vantagem que tem o sábio pelo fato dele entender cada situação que se lhe apresenta, e não só ele entende as situações, mas ele sabe agir corretamente em cada situação que se apresenta em relação à sua vida. E na segunda parte do versículo 1, Salomão ele mostra a sabedoria como benefício dentro da nossa relação com as autoridades constituídas. Aqui especificamente falando do rei, mas esse princípio se vindo também para os demais níveis de autoridades, os demais tipos de autoridades que nós temos, quer seja dentro de casa, quer seja na igreja e aqui na sociedade. É por isso que ele fala: a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Fazendo uma tradução mais exata, mais literal, seria: a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, pois muda a dureza da sua face. Então, Salomão aqui, ele está mostrando que a sabedoria, ela faz brilhar a expressão do rosto do sábio. Salomão ele está ensinando que a sabedoria tira o aspecto da dureza da sua fisionomia. E quando é que isso vai acontecer? Conforme nós observaremos dentro da relação que nós temos com as autoridades constituídas, aqui no caso o rei e também as demais autoridades. Porque a gente sabe que a nossa relação com as autoridades muitas vezes não é boa. Sobretudo quando você pega uma autoridade que é ímpia, que é ruim. E muitas vezes você fica com a sua face dura, muitas vezes você fica com a sua face, de certa forma, desgostosa, porém a sabedoria vai fazer com que você haja corretamente, até mesmo com esse tipo de autoridade. E aí, como sabe o que você é, você vai, mesmo dentro dessas circunstâncias, mesmo dentro dessa situação, fazer reluzir o seu rosto, mudar a sua face, tirar a dureza do seu coração. Então é por isso, meus irmãos, que Salomão ele aqui está falando da sabedoria. Na verdade, ele está continuando a falar sobre a sabedoria. Não sei se vocês se lembram, mas na semana passada a gente trabalhou o finalzinho do capítulo 7 de Eclesiastes, e o que foi que nós vimos? O entendimento e a ação correta que nós devemos ter diante dos paradoxos, das contradições da vida. E a gente viu ali, pelo menos 3 atitudes que Salomão ele nos ensinou. Nós devemos temer a Deus, nós devemos ser prudentes e nós devemos ser sábios. Tanto é que ele fala muito acerca da sabedoria. Aí você chega aqui no versículo 8 e você percebe que Salomão prossegue em falar sobre a sabedoria. Aqui nesse caso, a sabedoria necessária para que nós nos relacionemos com as autoridades constituídas e assim possamos, de fato, evidenciar esse saber em relação à nossa vida. Então, na manhã de hoje, meus irmãos, na manhã de hoje, minhas irmãs, eu queria que nós pensássemos sobre o seguinte tema, eu queria que nós pensássemos sobre o seguinte assunto: o sábio e o seu comportamento diante das autoridades. Repetindo, o sábio e o seu comportamento diante das autoridades. Então, com base aqui nesse texto, eu queria considerar 1, 2, 3, 4 verdades, 1, 2, 3, 4 pontos. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos a submissão que nós devemos às autoridades. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos a prática que nós devemos ter submissa às nossas autoridades. Em terceiro lugar, a razão que nós devemos ter para sermos submissos às autoridades.
E, por fim, o resultado que nós colhemos, quando nós somos submissos às autoridades. Então, 4 pontos, 4 divisões, e a gente vai trabalhar esses pontos, essas divisões, no sentido mais específico a partir de agora. Então, não esqueçam, o tema do nosso estudo, o sábio e o seu comportamento diante das autoridades. Então, vamos lá, vamos começar a destrinchar aqui esse texto. Vamos lá, vamos começar a esmiuçar aqui essa passagem e ver esses pontos, interpretá-los e observar como eles se aplicam em nossas vidas. Então, o primeiro ponto, a submissão devida às autoridades. A submissão devida às autoridades. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que Salomão nos ensina no versículo número 2. Acompanhe, por favor, comigo a leitura desse trecho. Eclesiastes 8, somente o versículo de número 2. E veja esse ponto, a submissão devida às autoridades. Diz o seguinte, eu te digo, no caso Salomão, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento a Deus. Repetindo, eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Então, aqui Salomão está ordenando. Salomão está ordenando o quê? Sujeição. Sujeição a quem? Ao rei. Sujeição a quem? Ao monarca, à autoridade civil nos tempos de Salomão. É interessante nós observarmos o significado dessa expressão que nós temos aí. Observa o mandamento do rei. Se nós quiséssemos fazer uma tradução mais literal, uma tradução mais exata, era mais ou menos o seguinte: observa a boca do rei. Observa a boca do rei. Então, dentro de um contexto em que o sistema de governo era um sistema monárquico, ou seja, monarquia, condução plena e absoluta por parte de um rei, o que é que Salomão aqui nos mostra? Ele nos mostra a atentar para tudo aquilo que o rei diz, para atentar para todas as ordens que o rei ele nos instrui. Em resumo, é isto que Salomão está nos mostrando aqui nesta passagem. Atentar para tudo que o rei diz e guardar as suas instruções, guardar as suas ordens. Conforme nós falamos agora há pouco na palavra introdutória, à primeira vista, isso parece um comportamento parcial de Salomão, porque ele está legislando em causa própria, porque ele era rei, ele estava exercendo a função de monarca dentro da nação de Israel. Mas, conforme nós veremos, a submissão, meus irmãos, a submissão, minhas irmãs, ela é vista como uma demonstração visível, como uma demonstração prática de sabedoria, do agir como sábio. Então, quem é sábio, ele é submisso. A submissão caracteriza a pessoa sábia. É interessante porque se você analisar o restante do ensino das Escrituras Sagradas, você vai perceber que a submissão às autoridades constituídas é um princípio que deve nortear as nossas vidas. Eu vou repetir, a submissão às autoridades é um princípio, é uma verdade absoluta que deve dirigir as nossas vidas ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Até porque, conforme nós falamos, o que Salomão fala aqui no versículo 2, nada mais é do que aquilo que Moisés já havia falado, nada mais é do que aquilo que Deus já havia determinado lá em Êxodo, capítulo 20, versículo número 12. Honra a teu pai e a tua mãe. Às vezes, a gente tem a tendência de restringir o significado do 5º mandamento. Restringir ao contexto da família. Restringir ao contexto do relacionamento pais e filhos. É claro que dentro daquela realidade, a aplicação era essa. Mas, por extensão, o que nós temos no 5º mandamento é a necessidade de submissão nas mais variadas áreas da nossa vida.
submissão às autoridades eclesiásticas, submissão às autoridades dentro da sociedade, submissão às autoridades dentro do ambiente do trabalho, porque a gente sabe que sempre é dividido assim, líderes e liderados. Então, a submissão é um princípio de vida que deve abarcar todos os aspectos da nossa vida. Não esqueça isso, meu irmão. Não esqueça isso, minha irmã. A submissão é um princípio de vida que deve abarcar todos os aspectos da nossa vida. Deus, ele ordenou o mundo dentro dessas estruturas, líderes e liderados. Nem todo mundo vai ser cacique, nem todo mundo vai ser índio. Então existem os caciques, existem os índios, existem os líderes, existem os liderados, para que assim haja uma ordenação dentro do mundo criado pelo Senhor. E dentro dessa relação, o que é que se existe? Que os liderados, eles se submetam aos líderes. Não é no sentido da sujeição escrava, não é no sentido da sujeição pecaminosa, mas no sentido de cada um saber a sua posição, cada um saber o seu papel, agir dentro do seu papel, dentro das suas atribuições, para que assim haja uma organização, quer seja em casa, quer seja na igreja, quer seja na sociedade. Olha só como a gente vê esse princípio sendo ensinado no restante das Escrituras Sagradas. Sem desmarcar aqui o texto de Eclesiastes, abram aí, por favor, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. A gente vai fazer a leitura aqui bem rápido. Versículos 1 e 2. Olha só se não é a mesma verdade que Salomão está ensinando. Paulo, reiterando. Olha só, Romanos 13, 1 a 2, diz o seguinte, veja, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por que essa sujeição? Ele dá a razão. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele, por Deus, instituídas. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Toda autoridade é constituída por Deus. A autoridade dos pais sobre os filhos, a autoridade dos líderes eclesiásticos sobre as ovelhas, a autoridade dos governantes, seja na esfera executiva, seja na esfera legislativa, seja na esfera judiciária, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal, e conforme nós observamos aqui, todas elas procedem de Deus, todas elas procedem do Senhor. É interessante que quem escreve essas palavras aqui é o apóstolo Paulo. E no seu tempo, a autoridade absoluta do mundo era Nero. E Nero não era flor que se cheirava, não. Muito pelo contrário. Tanto é que o próprio Nero depois mandou decapitar o apóstolo Paulo. Então, mesmo assim, a ordem de Deus é a mesma. Se submetam às autoridades. Sejam elas quem forem. Sejam elas quais forem, melhor dizendo. Um pouco mais adiante. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Olha só o que diz aqui o texto de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Desculpa, 1 Pedro, capítulo 2. É só pular um capítulo aí. Versículos 13 e 17. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículos 13 e também o versículo de número 17. Olha só o que diz aqui o apóstolo Pedro, reverberando o que Paulo havia falado, que também Salomão havia falado, que nós encontramos no Decálogo. Tudo é uma linha de princípio que você encontra aqui na palavra, sendo repetido e ensinado. Diz o seguinte, versículo 13: sujeitai-vos, veja, a toda instituição humana. Por causa de quem? Por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, versículo 14,
quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Toda instituição humana. Versículo 17. Olha só. Tratai todos com honra, amai os inimigos, temei a Deus, honrai Nero, o grande perseguidor da Igreja de Cristo. O grande perseguidor da Igreja de Cristo. Então o princípio é esse, meus irmãos. A nossa sociedade, a igreja, a nossa família, na verdade, toda e qualquer instituição, ela é norteada pelo princípio, o princípio da sujeição dos liderados em relação aos líderes. Não significa dizer que os líderes são melhores, não significa dizer que os líderes são mais capacitados, porque às vezes isso não acontece, mas é o papel que cada um deve desempenhar dentro da sua atribuição. Na sua empresa, enquanto empresário, você é a autoridade lá. E as pessoas lhe devem sujeição, submissão, os empregados. É por isso que eles são pagos, por você, para que assim eles possam agir dentro daquilo que o Evangelho permite, dentro daquilo que o Evangelho ordena. Naquilo que o Evangelho não ordenar, você está livre para pedir demissão e trabalhar em outro emprego, que se harmoniza aos princípios da palavra do Senhor. Você é um chefe no seu departamento, você é uma autoridade lá. Você é uma autoridade lá. A gente tem aqui o caso de Léo, por exemplo, né, que é a diretora lá da escola, ela é a autoridade suprema da escola. Dentro da escola, a autoridade principal é ela. E as demais pessoas lhe devem autoridade. As demais pessoas lhe devem sujeição, melhor dizendo. Dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é certo. E aí eu pego o exemplo dentro da mesma família, André lá, no salão de beleza também é autoridade lá. Ele aceita quem ele quer e as coisas devem ser ordenadas de acordo com aquilo que ele acha certo. Então, em todo lugar, meus irmãos, em todo lugar, tem aí a empresa de Raimundo, em todo lugar, quer seja na família, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, quer seja dentro da repartição pública, quer seja dentro do comércio, quer seja na indústria, Deus não é o Deus do caos. Deus não é o Deus da rebeldia. Deus não é o Deus da bagunça. Deus não é o Deus da revolução, que vai fazer as coisas pela força. Não, não. Isso não é cristianismo, isso não é ser cristão, isso não é agir de maneira sábia. Então o que é que nós temos aqui? A submissão que nós devemos às autoridades. Quer sejam elas boas, quer sejam elas más, desde que a submissão seja no Senhor. O princípio é esse, que nós devemos a nossa sujeição, que nós devemos a nossa submissão a toda e qualquer autoridade que nos é instituída dentro de casa, dentro da igreja, dentro da sociedade, mas também dentro desse princípio, no Senhor, naquilo que Deus ordena, naquilo que é cristão, naquilo que é moralmente correto, e assim nós devemos fazê-lo de acordo com a vontade do Senhor. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar, a primeira coisa que eu queria observar era justamente esta: a sujeição devida às autoridades, ou a submissão devida às autoridades, conforme o versículo número 2. A prática da submissão às autoridades. Veja que no primeiro nós vimos a sujeição ou a submissão que é devida às autoridades. E agora, complementando, a prática da submissão às autoridades. Veja o que Salomão escreveu no versículo 3, apenas a parte A do versículo 3. Ele diz o seguinte: olha só, não te apresses em deixar a presença dele. Dele quem? Do rei, que ele estava falando anteriormente. Nem te obstines em coisa má. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má. Aqui, em resumo, Salomão ele está proibindo. Proibindo o quê? Atitudes desrespeitosas que poderiam ser feitas em relação ao rei, conforme a sua instrução. Na prática, meus irmãos, isso acaba sendo insubmissão.
Quando você age de maneira incorreta, quando você age de maneira indevida com as autoridades que lhe são constituídas aqui em todas as esferas, você acaba fazendo o quê? Agindo com falta de submissão, com insubmissão. Isso é pecado. Por isso essa prática, ela deve ser proibida. Essa prática, ela deve ser evitada. Aí você vai e pergunta, mas dentro desse trecho, quais são as duas práticas que são vedadas, proibidas, que a gente não pode ter em relação à autoridade, com base no que Salomão ensinou em relação às atitudes que nós não podemos ter em relação ao rei? Pelo menos duas. Pelo menos duas. A primeira delas, desonra. A primeira delas, desonra. É por isso que ele fala, não te apresses em deixar a presença dele. Não te apresses em deixar a presença dele. Abandonar, meus irmãos, minhas irmãs, a presença do rei, no contexto de Salomão e no contexto das monarquias do mundo antigo, dando-lhes as costas, era visto como falta de respeito. Imagina aí, o rei, o monarca, chefe soberano da nação, você está ali numa sala juntamente com ele, de repente ele fala alguma coisa, de repente ele age de alguma maneira que você dá as costas, quer nem saber. Isso é desonrar. Na verdade, se você fizesse isso, você estava cavando a sua cova, porque ele tinha direito de tirar a sua vida ali imediatamente. E o que é isso? Isso é desonra. Então, por mais que um rei se comportasse errado, por mais que ele fizesse algo errado, por mais que ele falasse algo errado, a instrução bíblica é que os súditos, os auxiliares, ficassem ali, calados, escutando, vendo, agindo de maneira sábia. Olha só o que é falado em relação a isso, no mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 10. Não desmarque aqui, Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 10. Olha só o que ele fala em relação a isso. Eclesiastes 10, versículo 4. Salomão diz, levantando-se contra ti a indignação do governador, do rei do soberano, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Fique lá, porque aí você vai terminar arranjando uma forma de serenar a situação. Então, desonra é insubmissão, não é a maneira correta de você praticar a submissão às autoridades. Em segundo lugar, o texto fala de desobediência, desonra e, em segundo lugar, desobediência. É por isso que ele fala, não te obstines em coisa má. Literalmente falando, uma tradução mais exata, essa expressão significa, não se levante para defender uma causa ruim. Não se levante para defender uma causa ruim. Então, contrariar o rei, sobretudo através de uma causa injusta, desobedecer na sua vontade, também é uma forma de desonrá-lo, de desrespeitá-lo. Então, basicamente, você encontra essas duas formas aqui no texto, essas duas maneiras através das quais a gente pratica a submissão, evitando a insubmissão. Como? Através da desonra, a gente não pode desonrar as autoridades. Através da desobediência, a gente também não pode desobedecer às autoridades. Então, em resumo, o que essa passagem aqui nos ensina é que nós somos proibidos a agir com desrespeito, a agir com desobediência a uma autoridade constituída. Isso é insubmissão e descumprimento ao quinto mandamento, conforme a gente observou, honrar pai e mãe. Então isso acontece, meus irmãos, no nosso dia a dia. Na verdade, nós somos tentados continuamente a agirmos como insubmissos, a desrespeitarmos as autoridades constituídas. Por exemplo, no contexto da nossa casa, quando nós, enquanto filhos, desconsideramos as atitudes, as ordens, melhor dizendo, lícitas que os nossos pais nos dão.
Um filho, ele desrespeita a autoridade dentro da sua casa quando o pai, mamãe, fala alguma coisa que não é contrária às escrituras e o filho vai e desobedece. E o filho vai e desconsidera. Às vezes, literalmente falando, o filho vai e dá as costas. Às vezes não acontece isso dentro de casa, né? Aquele menino bem rebelde, aquele menino bem desobediente. Você fala uma coisa assim, dá as costas e nem fala com você. Volte. Eu sempre gosto de dizer lá em casa, você não está falando com um igual não, pode voltar. Entendeu? Pode voltar, que não é forma de sair diante dos pais, dando as costas, dando rabisaca. É por isso que muitas vezes a gente tem que corrigir e corrigir fisicamente, para que os filhos aprendam a nos respeitar. Porque depois que eles não respeitam e crescem, não tem como segurar mais não, viu? E aí você vai ver refém do seu filho. É por isso que a Bíblia diz, não falte com a vara, não falte com a vara, porque às vezes a vara ajuda a poder aplicar e a desenvolver o respeito e a submissão dentro do lar. Então veja, você desrespeita, desonra, desobedece, num fato como esse. O pai lhe diz algo, a mãe lhe ensina algo, você desconsidera, dá as costas, não quer nem saber, é pecado. Mas não só isso. Em segundo lugar, dentro da sociedade, quando você quebra as regras que são instituídas pela sociedade. E nós temos algumas regras, através de algumas leis. A lei geral, a Constituição, por mais que ela tenha sido pervertida e alterada desde a sua promulgação, lá em 88, mas infelizmente é o que a gente tem. Então, dentro daquilo que é lícito, dentro daquilo que é correto, que não é reinterpretado para atender a necessidade de grupos identitários, você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Senão, você estará desobedecendo dentro do âmbito da sociedade. Mas eu quero trazer para um âmbito mais específico. Para o âmbito eclesiástico. Para o âmbito que nós temos dentro da nossa vivência na igreja. Quando você desrespeita as autoridades constituídas dentro da casa do Senhor. Pastores, presbíteros, diáconos, e muitas vezes age como se as autoridades deles ou como se a função deles não fosse necessária. Quando você descumpre as doutrinas históricas, as quais você jurou, crê e defender no seu batismo, e depois você joga tudo para cima, a forma da nossa prática cultica, litúrgica também, você tem e vive dentro de uma igreja cujos princípios são tradicionais, conservadores, e muitas vezes você experimenta realidades de grupos que estão totalmente contrários à igreja a qual você pertence e que você está submetido a ela, e muitas vezes você age de maneira como se não fosse nenhum problema, está aqui, está acolá, está acolá, está aqui, em submissão, meus irmãos, em submissão. Veja como isso é sério. Às vezes a gente fala da questão das autoridades constituídas, e aqui eu pego o gancho do pastor Germano, e às vezes a gente esquece de olhar para o nosso quintal. E eu, enquanto filho, estou sendo obediente? E eu, enquanto ovelha, estou sendo obediente? E eu, enquanto ovelha, estou prestando a minha submissão às autoridades constituídas em coisas simples. Justificar a ausência nos trabalhos. Que é uma atitude mais desrespeitosa do que essa para com as autoridades? Porque considera a situação, meus irmãos. Chega o dia do Senhor, eu e pastor Valdos não chegamos na igreja. O trabalho não é realizado. Não teve quem pregasse. Como é que vocês vão nos chamar? De irresponsáveis. Estão certos. Mas por que não se aplica a responsabilidade dos membros? 2 pesos, 2 medidas. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E eu queria que você fizesse essa autoanálise. Submissão. Se eu não estou na igreja, por um motivo justo, mandar uma mensagem, falar o que é que custa. Na verdade, o que está implícito aí é desrespeito para com as autoridades. Quem age assim, pastor, presbítero, diáconos, não são ninguém. E na verdade nós não somos ninguém. Mas nós estamos investidos de uma autoridade por causa do cargo que nós desempenhamos. E dentro dessa realidade, você como crente deve
responsabilidade. A coisa acontece assim. E às vezes, para a gente exigir lá fora, dos nossos governantes, a gente tem que fazer o dever de casa. Dura essa palavra, mas a gente tem que refletir um pouco. Senão a gente leva as coisas na brincadeira. E a gente tem que ter coerência. Eu sei que ter coerência num mundo incoerente é complicado, mas precisamos ser, ok? Só para concluir. Então, o que foi que nós vimos hoje? Pelo menos 2 pontos daquilo que nós propusemos para os irmãos em relação à atitude do sábio quanto às autoridades constituídas. Em primeiro lugar, a gente viu a autoridade que é devida, a submissão, melhor dizendo, que é devida às autoridades constituídas. Em segundo lugar, a gente viu a prática da submissão que nós devemos às autoridades, não desonrando, não desobedecendo, sabendo que esse princípio, colocado aqui por Salomão, dentro do convívio com o rei, serve para todos os níveis em que nós temos pessoas na posição de autoridade. E por isso, porque nem sempre a nossa autoridade vai ser alguém piedoso, vai fazer aquilo que é certo, a gente vai sempre precisar de sabedoria, para que a gente possa se comportar de maneira correta, para que a gente possa saber lidar quando as injustiças sobrevierem, e assim em tudo a gente está glorificando e honrando o santo nome do Senhor. Então, queira isso, meus irmãos, queira isso, minhas irmãs, que seja a nossa realidade, e que a partir disso que nós consideramos, a gente possa fazer essa reflexão, essa autoanálise. Eu estou sendo uma pessoa sábia? Na minha relação com as autoridades constituídas? Quer seja dentro da minha casa, quer seja dentro da igreja, quer seja no meu ambiente de trabalho, quer seja na sociedade, e por isso eu estou me destacando, seguindo o exemplo de Jesus Cristo? Então, se autoavalie, considere a sua vida, responda para você mesmo e tome as atitudes que for provenientes, as atitudes que sejam coerentes, as atitudes que sejam corretas, melhor dizendo, para que assim você possa obedecer em tudo à vontade de Deus na sua vida. Semana que vem, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar a razão da submissão às autoridades e os resultados de nós nos submetermos às autoridades constituídas. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.